Olá pessoal, hoje vamos falar sobre faturas a receber e faturas a pagar. Não faturas vindas de ordem de venda ou de pedido de compra, mas sim lançando diretamente uma fatura AR e uma fatura P. Bom, fatura R e fatura P são as faturas a pagar e a receber que nós temos. Então, dentro dos quatro tipos de bases do documento principal, os principais, vamos chamar assim, nós temos fatura R, fatura P, pagamento AR e pagamento AP, quando a gente está falando na ótica financeira, né? E depois a gente tem a ARM, então são as faturas, são as ARs APs e as ARs AR, que basicamente são a receber e a pagar. Bom, nós já falamos em outros vídeos que quando a gente tem uma fatura dentro do BRIP e ela é parcelada em 10 vezes, eu tenho uma fatura e essa fatura ela tem uma programação de pagamento que é em 10 vezes. Nós também já falamos em outros vídeos que faturas que têm programação de pagamento ou não só podem ser baixadas com alocações. Quais alocações? Com outras faturas de sinal contrário, com pagamentos ou com finalidades. Então, pagamentos selecionando diretamente a fatura. Na tela de alocação, selecionando um pagamento com uma fatura. Na tela de alocação, uma fatura com uma finalidade. E na tela de alocação, com uma fatura de sinal contrário. Então, para que eu uso faturas AR e faturas APs sem serem geradas, por exemplo, via pedido de compra ou pedido de venda? Para lançar quaisquer necessidades financeiras que eu tenho a receber ou a pagar. Então, como que eu faço uma fatura AR/AP? Vou explicar usando uma fatura AR, mas é o mesmo conceito para a fatura AP, então não vou fazer uma para cada um. Vamos lá então, vou logar no sistema. Uma vez logado no sistema, eu vou acessar a minha tela de fatura AR ou AP. Então, quando eu falo AR fornecedor, quando eu falo AP, quando eu falo AR cliente, quando eu falo fatura AP fornecedor. Então, vou acessar minha fatura fornecedor e vou falar o seguinte, olha, então eu quero criar uma fatura nova na minha Mundo Café Matriz. É claro que essas flags vão estar desabilitadas e essas flags são importantes aqui, principalmente quando o pedido vem gerado automaticamente ou vem gerado através do próprio portador de CML, ou casos, por exemplo, como essa, que é bastante importante para a despesa antecipada. E depois vou mostrar lá embaixo para que ela serve. Por isso que eu vou dar o exemplo usando a fatura AP e não AR. Bom, aqui o número do documento, referência do pedido. Gente, um ponto bastante importante, eu estou logado com um super user, né? Então eu estou enxergando todos os campos que eu tenho disponível na minha tela. É claro que muitas empresas, via personalização de janela e campos que elas não utilizam ou que não são importantes para ela no momento, esses campos são sucumbidos à tela. Alguns campos são sucumbidos, que podem ser sucumbidos à tela. Então aqui eu vou selecionar qual é o meu tipo de documento. Aqui eu deixei vários criados e aqui podem ser diversos. O que é importante saber aqui é o seguinte, tipos de pagamento que exigem ou que geram notas fiscais de entrada, eles vão exigir campos, por exemplo, como a chave da nota fiscal. E outro ponto bastante importante, se eu leio a chave de uma nota fiscal, ou seja, vou digitar uma nota fiscal diretamente por aqui, sem pedido de compra. Então, se eu vier e digitar, por exemplo, se eu selecionar um tipo de documento aqui, vou pôr aqui, então, uma nota fiscal 55, né? Vou pôr aqui uma nota fiscal, vamos pegar aqui, compra de matéria-prima de insumos. Por algum motivo, eu não estou dando entrada de pedido de compra, estou entrando entrada direto na minha fatura. Se eu leio a chave da minha nota aqui, o sistema automaticamente preenche os campos que estão na minha fatura. Quais? Parceiro de negócio, chave da nota e assim por diante. Mas como ele faz isso? Por quê? Pela chave, a composição da string da chave, eu tenho qual CNPJ. Consequentemente, eu busco no parceiro de negócio qual é o CNPJ, busco meu parceiro de negócio e pego todos os campos que eu já tenho pré-determinado para esse parceiro de negócio e preencho automaticamente. Economiza muito tempo de lançamento. Mas, Bruno, eu uso o importador de CML. Tá bom, ok. Não tem essa dificuldade. Então, eu vou voltar aqui num guias e boletos, que eu não vou lançar um que tenha, no caso, nota fiscal. Aqui eu posso colocar qualquer referência. Eu vou falar que é o consumidor final, direto. Data faturada, data da conta. Data faturada é a data que eu estou dando a entrada, data da conta é a data que vai contabilizar. Geralmente são iguais. Mas, Bruno, estou dando entrada numa nota do mês 10,
e eu quero que entre na contabilidade do mês 11, tá bom, a data da conta do mês 11 e fatura do mês 10. Principalmente documentos fiscais que geram SPEDs, essas datas são críticas, porque os SPEDs fazem diversas validações, principalmente para a parte de extemporaneidade de nota. Então, eu vou colocar 8 do 11, 8 do 11, descrição qualquer, posso colocar. Vou selecionar meu parceiro de negócio aqui, vou fatídico do Devicov, que eu sempre seleciono ele. Vou falar que o meu parceiro de negócio vai ser Carolina, eu vou falar que no caso vai ser Murilo. E, consequentemente, eu tenho o meu parceiro de negócio selecionado aqui embaixo. Bom, situação comercial desse parceiro. Repara que aqui ele já está como bloqueado o crédito. E repara que ele está laranja. Se eu vier aqui nesse parceiro de negócio e por algum motivo qualquer desbloquear o crédito, falar que ele é um cliente ativo, ele já trocou para verde e, consequentemente, na minha outra tela, ele ainda está laranja. Porém, se eu atualizo esse cara, ele continua laranja, porque é o momento que eu estou fazendo. Então, repara o seguinte, estou saindo da tela e vou digitar um pedido novo. Bom, pedido não, desculpa, uma fatura nova. Guias e boletos, consumidor final, Devicov. Ok, trocou o sinal, trocou a cor. Bom, custódia, custódia minha a pagar, vou pagar em boleto, cheque, esse tipo de título eu quero pagar na conta do Bradesco, esse outro na conta do Itaú, esse outro aqui na conta minha do Santander. Então eu posso criar custódias que eu já seleciono para qual vai ser paga. Bruno, mas eu posso colocar a conta bancária diretamente no título, no caso do a pagar? Não. Você trabalha com custódias para ter essa separação aí, se eu quero fazer essa separação, né? Qual moeda eu estou lançando? Lembrando que o sistema é multimoeda, está determinado pela lista de preço. Ponto bastante importante aí. Tem um contrato de câmbio futuro para liquidar que está em dólar. Lance em dólar. O sistema vai fazer automaticamente a variação cambial da data do lançamento para a data ou para quais são as finalizações que eu fizer. Então, por exemplo, fiz 15 amortização. Para cada amortização ele vai calcular a minha variação cambial e contabilizar. Isso é um ponto bastante importante. Essa campo de fatura relacionada e pedido relacionado, ele está diretamente relacionado se são faturas que tem desmembramento de faturas. Então, por exemplo, uma fatura que gerou uma outra fatura, ou um pedido que gerou um pedido que gerou um outro pedido que gerou uma outra fatura. Então, esses campos aqui, por exemplo, no dia a dia, eles podem estar ocultos e face a determinado tipo de documento. Eu não vou nota fiscal do vendedor, por exemplo, poderia colocar aqui a nota fiscal do vendedor é 1445. Por exemplo, não estou lançando nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço, é uma nota fiscal X. Linha do plano de caixa, esse cara é bastante importante. Se eu trabalho com plano de caixas, como a gente já viu em outros vídeos, ao passo que eu vincule um plano de caixa aqui, o sistema já automaticamente, nas próximas vezes que eu executar o fluxo de caixa, vai descartar desse plano de caixa. E aqui o plano financeiro, que a gente já explicou também em outros vídeos, qual é a finalidade do plano financeiro. Ele vai me dar qual é a ótica desse lançamento pela ótica financeira em si. Bruno, por que o plano financeiro está no cabeçalho e não está nas linhas? Porque o plano financeiro é uma classificação do documento, ele não é uma classificação das linhas do documento, até porque eu não faço uma visão financeira parcial para a linha se eu paguei um título parcial. Me interessa saber se esse título X está pago ou não, até porque a gente já viu no plano financeiro que me permite ter uma ótica tanto pelo regime de caixa como pelo regime de competência. Consequentemente, se eu tivesse contrato, eu poderia selecionar um contrato, e esse contrato vai me ter N validações que ele vai fazer. Então, se o valor está dentro, se o valor está fora e assim por diante, cada um desses itens. E repara que a hora que eu salvei aqui, eu salvei o documento, ele já criou para mim automaticamente. Então, quando eu selecionei meu plano de caixa, ele já criou para mim automaticamente a minha linha da fatura relacionando uma finalidade que é a que estava no meu plano de caixa. E aí eu vou aproveitar para fazer um segundo gancho. Eu não preciso ter produtos para lançar determinadas despesas. Eu posso fazer diretamente na finalidade. A gente também já viu um vídeo sobre finalidade e qual é a razão de ponte dela com a conta contábil. Bom, nesse caso aqui eu não quero, eu vou deletar essa linha e vou fazer de novo. Então, o que vai acontecer aqui? Determinados mais campos. Eu poderia vir e ter todas as partes de fatura de frete, se tem alguma fatura origem ou não. Bom, e vou na minha linha. Então, na minha linha, eu posso ter uma finalidade ou um produto. Ponto muito importante.
Estou dando entrada num documento diretamente na minha fatura R ou na minha fatura P e esse tipo de documento meu gera documento fiscal de entrada. Eu não posso trabalhar com finalidade, eu tenho que ter produtos. Por quê? Porque a família SPED não entende despesas, ela entende produtos. E, consequentemente, produtos têm NCM, mesmo que seja NCM genérico 0000. Mas, então, voltando a frisar, notas fiscais que escrituram SPEDs, sejam eles de produto, ou, por exemplo, no bloco B, Brasília, no SPED ICMS-PI, eu tenho que ser tratado como um produto e não como uma finalidade. Exemplo de finalidade, estou lançando a folha de pagamento. Exemplo de finalidade, estou lançando um juros, estou lançando um rendimento. Então eu não preciso ter produto para isso, eu posso lançar diretamente. Estou lançando uma nota fiscal de serviço que não vou escriturar em lugar nenhum. Ou seja, ela só está contabilmente, ela vai estar na minha contabilidade, mas não vou entregar nenhuma obrigação acessória diretamente na finalidade. Bom, ponto importante aqui. Então aqui, essa fatura, eu vou manter a finalidade só para a gente ver funcionando isso. Aqui eu tenho a quantidade, consequentemente o preço, o valor dela, e poderia setar impostos ou não. E, ponto bastante importante também, eu posso setar todas as dimensões contábeis na linha. Se eu tenho na linha a cata da linha, se eu não tenho na linha a cata do cabeçalho, quando eu for contabilizar. Ponto bastante importante aí. Do mesmo jeito que eu selecionei um contrato dentro do meu cabeçalho, eu poderia também selecionar linhas e contrato dentro da minha linha desse documento que eu estou sendo lançado. Bom, então eu vou finalizar essa fatura aqui só para a gente ver. Consequentemente, quando eu criar, finalizar ela, completar ela vai automaticamente já estar no meu contas a pagar e está lançada. Já me contabilizou essa despesa de R$35 mil aqui. Outro ponto bastante importante aí. Ao passo que eu completei esse documento, eu não consigo deletar mais. Por que eu não consigo deletar? Porque o sistema está orientado a fluxo de trabalho contínuo. Eu posso estornar. É o exemplo que eu sempre dou. Eu posso falar que eu vim a Leme e voltei de Leme, mas não tem como eu falar que eu não vim a Leme, se eu vim. Esse é um exemplo bastante ilustrativo aí. Outro ponto bastante importante, que a gente já falou em outros vídeos também, existem diferenças sobre fechar, estornar provisão, estornar corrigir. Fechar. Esse documento é válido e eu não posso fazer mais nada com ele. Estornar corrigir. Ele estorna na mesma data que eu lancei. E estornar provisão, ele estorna com a data de hoje. Então, um exemplo de estornar corrigir. Qualquer erro que eu quero corrigir. Estornar provisão. Um cheque, por exemplo, que eu lancei e eu lancei e quero estornar hoje para não influenciar no meu extrato. Um cheque, um pagamento e assim por diante. Bom, reparem que ele me deu a programação de pagamento que está aqui. Então, consequentemente, está nula. Por quê? Eu falei que essa fatura iria ser paga com cheque, mas eu vou trocar aqui para a gente poder mexer. Eu vou falar que ela vai ser paga em crédito. Como? Que tipo de crédito? À vista? Não. Eu vou colocar 30,190. Reparem aqui embaixo. Consequentemente, ele vai me dar e vai trocar as parcelas que eu acabei de colocar aqui embaixo. Mas nada me impede, por exemplo, de mudar essa programação de pagamento. Bruno, como eu posso mudar? Direto na programação. Então eu quero falar que essa programação aqui, na verdade, vai ser de R$750. E eu quero falar que essa programação aqui minha vai ser de R$16.750. Ponto bastante importante quando eu estou mexendo nas minhas programações. Observem, por favor, este carinha aqui. Se esse carinha aqui não tiver válido, repara aqui, não está válido. Porque eu não lancei outro valor ainda. Esse cara é muito importante. Por quê? Se ele não for válido, quando eu tirar o relatório, por exemplo, de contas a receber, ou de contas a pagar, vamos ver que tá alguém mexendo nesse registro, alguém usou na base de teste igual eu. O que acontece aqui, quando eu for lançar esse registro, quando eu for tirar um contas a pagar, o itemzinho aberto, e a programação minha não está válida, como nesse caso aqui, ele vai sair à vista. Porque não tem programação válida, significa que é pagamento à vista. Então repare que agora aqui eu vou mudar. Então eu vou colocar 16.750 para acertar esse valor. E aí ele vai me dar a programação consequentemente válida. Aí beleza, ele automaticamente me deu. Se ele não dá, eu posso clicar no validar também. E ele vai falar que está válido. E se tiver diferença, ele vai alertar. Então ele poderia alertar sem problema nenhum aqui em cima da diferença. Esses caras aqui são diretamente ligados aos fiscais. Se eu tive pagamento com cartão de crédito ou não, são informações que vai na nota informada para a Cefaz, também para o bloco do SPED, do FD, ICMS e IPI. Bom, ao passo que eu fiz isso, eu criei já a minha programação de pagamento.
Então, como que eu criei minha programação de pagamento? Por exemplo, eu poderia verificar os meus avisos de recebimento, meus avisos de pagamento, avisos de impressão de AR e AP, a pagar e a receber, tudo aquilo, por exemplo, que entrou hoje. Então, eu quero saber o que foram digitados no sistema hoje. Quais são as faturas a pagar que foram digitadas? Então, eu posso vir aqui e falar, eu quero pegar do dia 8 do 11, até 8 do 11, todas as obrigações que não são de transações de vendas que entraram no sistema. Quais são essas obrigações? Vamos verificar lá. Bom, entrou uma fatura lá, ó, de R$35 mil, R$750 para pagar. Então, o valor da fatura é 35 mil, parcela de 750 e ela está vencendo. Condição de pagamento 390, data da fatura, data do vencimento, parcela 1 de 4. Então, ele trouxe todos os meus avisos de pagamento de uma por uma aqui. Ponto muito importante, só vai estar desmembrado se a minha condição, minha programação de pagamento for válida. Gente, me perguntaram no último vídeo, nos últimos vídeos, esse logo é configurável na organização, tá? Não é chumbado. Então eu posso configurar o logo que melhor me atende. E o logo também está por organização. Então se eu tiver 10 empresas dentro do meu sistema distintas, de um grupo empresarial, eu poderia ter 10 logos diferentes. Bom, ponto bastante importante. Eu posso lançar também um produto. Então, por exemplo, eu vou copiar essa fatura aqui, para a gente não ter que digitar tudo de novo. A diferença é que eu vou na minha linha da fatura. Repara que ele já tentou de novo e já criou para mim automaticamente a minha linha aqui embaixo. Por que ele criou a minha linha? Porque eu copiei trazendo a minha linha do plano de caixa. Bruno, por que deixa vincular duas linhas de plano de caixa e quando você selecionou uma vez, ele não bloqueia? Porque eu posso ter uma linha de plano de caixa que se desmembra em várias faturas a pagar ou várias faturas a receber. Então aqui eu poderia vir também e colocar um produto, serviço, embalagem, não importa o que for. Então, por exemplo, vou pegar um produto que está na minha lista de preço aqui, um café, vou falar que está aqui e quero lançar no valor de R$8, quero lançar 500 unidades. Então, R$4 mil. O que acontece aqui diferente da finalidade, que ele bloqueia a minha finalidade, né? E não deixa mais eu trabalhar com ela. Então, por quê? Consequentemente, quando eu completar esse documento, ele vai agora usar a conta do produto para trabalhar a parte de despesa ou não. Então, aqui no caso, repara que esse produto está configurado uma conta de despesa para depreciação. Eu deixei propositalmente. É de lá que ele vai acatar. No produto PRD revenda. Então, eu posso fazer faturas dos dois jeitos. Bruno, posso fazer fatura sem linhas? Não, não tem como fazer uma fatura sem linha. Então, todo contas a pagar ou a receber de forma manual é imputado através de fatura R ou fatura P. E tanto na fatura R quanto na fatura P, eu posso selecionar, nesses dois casos, finalidades ou produtos para que isso ocorra. Isso é um ponto bastante importante. Após isso, eu tenho inúmeros relatórios que eu posso conferir, detalhes de transações e margem, detalhes de faturamento, detalhes de fatura, faturas por período, faturas por mês, faturas por semana, ou até mesmo um relatório de obrigação de pagamento, que eu consigo enxergar tudo aquilo que foi digitado ou faturado num dia. Bruno, eu errei lançamento. Então, como que eu faço? Como que eu posso deletar um lançamento? Eu não consigo deletar o lançamento. Consequentemente, como eu expliquei, a gente tem que estornar. Então, vou pegar esse lançamento meu aqui, 35 mil, e eu posso estornar. Então, o passo que é estornar, ele faz se eu dar, por exemplo, corrigir, ele vai fazer exatamente o que eu falei, que é criar uma fatura. Aqui, claro, porque não está... vamos ver por que ele brigou comigo. Porque estava sem acesso ao tipo de documento para estornar. Vamos lá, vamos estornar, corrigir. Agora ele vai querer estornar. Beleza, estornou e matou um com o outro. Na fatura, um ponto bastante importante é que eu consigo ter dentro dessa fatura se eu tenho valor em aberto dela ou não e enxergar esses casos. Então, se eu pego, por exemplo, uma fatura financeira, eu consigo dentro da própria cabeçalho enxergar toda a sua composição. Qual é o valor total, qual é o seu frete, qual é o seu seguro, qual é o seu valor de despesa ou o seu saldo em aberto que está aqui em cima. Nesse caso é 0, na outra fatura 4 mil que a gente colocou. Bruno, eu tenho liberado esse carinha aqui, excluir fatura. Esse carinha é perigoso. Os administradores de sistemas não deveriam deixar liberado isso para todos os usuários. Por quê? Quando eu executo essa rotina, ela exclui a fatura, mas ela mantém o rastro contábil dela. Por que ele faz isso? Eu contabilizei, tirei um balancete e eu excluí a fatura por algum momento, por algum motivo. E eu tenho esse poder. Ok, você pode até excluir a fatura, mas o rastro contábil dela manteve. Então, essa rotina
no caso eu estou acessando com um super user, estou enxergando. Ó, talvez algum de vocês que estão usando o sistema tenha ela, mas tome muito cuidado porque ela elimina o rastro financeiro, mas o contábil não, ele mantém normal. E ainda eu posso gerar recebimentos materiais a partir dessa fatura e posso também gerar dessa fatura uma impressão dela, por exemplo. Da própria fatura eu poderia imprimir e verificar. Aqui eu tenho uma impressão de uma cópia dessa fatura, qual é a fatura, quais são as despesas, e nesse caso aqui, repara que eu não tenho nenhuma programação de pagamento para ela. Por exemplo, eu poderia vir aqui e falar que nesse caso eu vou pagar em crédito e vou pagar, por exemplo, aqui, vou gerar uma condição de pagamento que eu vou pagar em 5 vezes, ele vai gerar uma programação para mim aqui automático. Então, sei lá, vou lá que eu quero gerar, vamos imaginar o seguinte, eu gerei a programação. Então, eu quero falar o seguinte, eu quero gerar uma programação em crédito e quero gerar, vamos pegar 10 vezes. Não deve estar criada para poder criar as linhas, está aqui. Gerou minhas programações. Se eu imprimir novamente a minha fatura, repare que quando eu imprimo minha fatura, agora ele me dá quais são as parcelas que eu tenho e os valores. Então, eu também consigo imprimir a fatura normal. E consigo também enxergar na minha própria informações de fatura, uma info rápida, por exemplo, não quero minhas informações de fatura, eu quero todas as informações da fatura que eu tenho disponível, e eu quero, por exemplo, as faturas que eu digitei hoje. Então, eu quero pegar as faturas de 8 do 11 até 8 do 11, quero pegar todas que eu dei entrada, na data de hoje, então aqui, desmembrada uma a uma. Bruno, mas aí você não deu entrada em todas as faturas? Sim, aqui ele está me listando a fatura, então a fatura principal e as suas devidas programações e pagamento que eu coloquei. Cada uma desses itens aqui. Esse é um ponto bastante importante aí. Pagas e aberto. Lembra que a gente se tornou essa fatura aqui, saldo dela em aberto, que a gente falou. Então esse é um ponto bastante importante aí na minha fatura. Bom, na minha fatura ainda, eu posso, 2 pontos importantes aí. Eu posso navegar para a fatura daqui, e aí quero aproveitar para fazer um gancho. Eu posso, dentro da minha fatura, falar se ela compõe ou não fluxo de caixa. Estou lançando uma fatura e não quero que ela componha fluxo de caixa. Desmarco aqui. Por quê? Se ela tiver marcado como compor, ela vai obrigatoriamente compor fluxo de caixa. A gente já viu no vídeo de fluxo de caixa, só não compõe fluxo de caixa quem tem faturas a receber que já estão com desconto, com o tipo de carteira descontado. Então ela já não vai compor porque eu já recebi esse dinheiro aí. Bom, consequentemente, um outro ponto importante, eu posso mudar se compõe ou não fluxo de caixa também pela info. Então, por exemplo, eu quero pegar essas faturas aqui e quero que elas não compõem fluxo de caixa. Então, beleza, compõe fluxo de caixa? Não, ok. E ele vai automaticamente desmarcar para mim que ela não compõe fluxo de caixa. Então esse é um ponto bastante importante da fatura. Voltando, faturas AROP podem ser feitas de forma simplificada, simplesmente com uma finalidade, ou um pouco mais elaborada, gerando um documento de entrada ou não, através de produtos. E é nela que eu dou carga financeira ou pagar, receber manual dentro do BRP. E uma fatura ela é única e ela pode ter uma programação de pagamento que pode ser inúmeras vezes. E a fatura minha, ela obrigatoriamente, ao salvar, fazer um último ponto sobre fatura, que é quando eu tenho fatura de despesas antecipadas. O que é uma fatura de despesa antecipada? Um seguro, um IPTU e assim por diante. Vou dar um exemplo bem básico. Então, vamos imaginar aqui, eu quero pegar uma fatura a pagar, de novo, do consumidor final. Eu quero pegar, por exemplo, a própria DebCoffee. Então, eu estou lançando aqui uma fatura e vou falar que vai ser, por exemplo, um ativo fixo, só para a gente ter um IPTU. Deixa eu ver se tem essa finalidade IPTU aqui, uma base de teste. Eu tenho despesa com IPTU, aqui é a conta minha de despesas. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou falar que eu quero lançar uma despesa no valor de R$100 mil. 1 milhão não. É um imóvel muito grande, então R$100 mil de IPTU. O que vai acontecer? Repara que se eu clicar em contabilizar, como é contabilidade na competência, consequentemente, esse 100 mil vai entrar na minha despesa hoje. Ou seja, nesse mês. Não, mas é uma despesa antecipada. É um seguro, é um IPTU, qualquer outro tipo de despesa antecipada permitida em lei.
eu vou marcar despesa antecipada. Quando eu marco esse cara, repara que ele não deixa eu salvar. Porque ele vai perguntar o seguinte para mim agora. Falar, tá, legal. Em quantas vezes eu vou amortizar isso? Eu quero amortizar em 10 vezes. Qual é a conta transitória que eu vou usar para amortizar isso aí? Ou seja, eu vou jogar a despesa agora e depois vou vir amortizando mês a mês. Então eu vou falar, eu quero pegar aqui, sei lá, despesa diferida, não sei se tem essa conta ou não. Despesa antecipada. Esse é o modo de teste. Despesas antecipadas. Olha aqui, lá na minha conta do ativo, despesa antecipada. Perfeito. Então, vou salvar essa conta minha e falar, ele está obrigando para falar qual as dimensões que eu vou usar. Então, eu quero usar minha como organização matriz. Se não vier setado nada nas minhas dimensões contábeis, eu quero que ele jogue, por exemplo, centro de custo, diretoria, atividade padrão, a campanha verão 2018, e centro de custo 2 normal, e região de vendas eu quero que coloque padrão. Então, o que eu falei aqui para o sistema é, gente, se não vier setado nenhuma dimensão, jogue essas. E eu quero que ele comece a amortizar em 1/1 de 2020. Então, o que eu falei para o sistema? Olha, estou lançando uma fatura de 100 mil, que é despesa, mas é do tipo antecipada. Eu quero amortizar em 10 vezes e não quero que comece a amortizar antes de 1/1 de 2020. Consequentemente, vou colocar aqui dia 10, para ficar mais fácil para visualizar. Dia 10 de 1 de 2020. E quero que use esta conta como transitória. Bom, o que vai acontecer? Vamos salvar e verificar o que vai acontecer. Vou lançar, vou completar minha fatura. E aqui, quando eu contabilizar, nesse caso, que eu falei que é antecipada, vamos ver o que o sistema fez. Bom, meu fornecedor é 100 mil. A minha despesa antecipada foi 100 mil. E mês a mês, reparem nas datas aqui, mês a mês eu estou aqui dentro da minha conta, ó. Mês a mês eu estou, a primeira amortização no mês 1 e terminando no mês 10 de 2020. Então o sistema já contabilizou automaticamente como despesa antecipada. E um ponto importante aí é, como eu não setei dimensões, repara que ele acatou as dimensões minhas que eu setei como padrão se ele não viesse setado nenhuma dimensão no documento. Então, fatura a receber eu não tenho antecipada, despesa sim, então por isso eu dei um exemplo usando a fatura AP. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição.